Agora vai. Salve, salve, família vascaína. Estamos começando o nosso conteúdo diário de Vasco aqui no canal. Começando também mais um mês, hoje dia 1º de novembro de 2025, sabadão, véspera do jogo contra o São Paulo em São Januário. Mas a gente traz nesse vídeo o seguinte: quanto custa para o Vasco comprar o zagueiro colombiano Carlos Cuesta em definitivo? Outra coisa, os 6 jogos do Vasco no mês de novembro, quantos pontos a gente consegue fazer na nossa missão Libertadores? Tem também os desfalques do São Paulo, tem Felipe Coutinho se destacando entre os principais brasileiros que já disputaram Copa do Mundo e muito mais. Eu peço para você deixar o likezão, apoie o nosso trabalho neste sábado deixando o seu like e já se inscreve no canal, confere se você tá inscrito. Vem comigo falar de Vasco! Campeonato Brasileiro! 4 jogos abrem a 31ª rodada do Brasileirão 2025. 4 da tarde tem Santos e Fortaleza na Vila Belmiro, mesmo horário de Cruzeiro e Vitória no Mineirão. Às 18 horas tem Mirassol e Botafogo no Maião e às 9 da noite tem Flamengo e Sport no Maracanã. Disputa quente na zona do rebaixamento, né? Santos, Fortaleza e Vitória podem ter hoje ou um respiro ou de vez entrar numa zona infernal. O Vasco tem que ficar de olho no jogo entre Mirassol e Botafogo. Botafogo tem 5 pontos a mais que o Vasco e é hoje o 7º colocado. Então, se o Vasco vencer o São Paulo na rodada e o Botafogo perder para o Mirassol, a distância cai para 2 pontos. É o sonho da Libertadores que segue vivo. Só lembrando, o Vasco entra em campo neste domingo, 8h30 da noite contra o São Paulo, em São Januário. Quanto custa para o Vasco comprar o zagueiro Carlos Cuesta em definitivo? Ele que chegou há pouco tempo e já caiu nas graças da torcida vascaína. Por enquanto, apenas 7 jogos, bastante elogiado, já tem até 1 gol marcado, mas o mais importante é a solidez defensiva que ele vem apresentando ao lado do seu companheiro de zaga, Robert Renan. E os números estão na tela. O Vasco pagou 750 mil euros pelo empréstimo até dezembro, até 31 de dezembro deste ano. Aí ele tem como opção prorrogar o empréstimo até o fim do ano que vem, pagando mais 1,5 milhão de euros, ou já comprá-lo em definitivo, tá? Por 5,7 milhões de euros, que na cotação atual dá lá cerca de 36 milhões de reais. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Zagueiro bom custa caro. Zagueiro bom. Pode pegar as últimas transferências de zagueiros, tá? E você vai encontrar números até superiores a esses 36 milhões. O próprio Vasco pagou mais do que isso, ou pelo menos se comprometeu a pagar mais do que isso pelo João Vitor. Então, tudo bem que o João Vitor foi, né, outra história, mas só para a gente ver que o zagueiro que tem algum nome acaba custando um valor a mais. Então, eu queria muito que o Vasco comprasse o Cuesta. Vai começar agora esse desafio, né? Manter Robert Renan, manter Carlos Cuesta, manter Andrés Gomes no time, Andrés Gomes, Matheus França. Então, vai começar agora esse desafio do Vasco para a temporada 2026. Deixe o seu comentário sobre o Carlos Cuesta. Vale a pena fazer esse esforço financeiro pelo jogador? Manifeste a sua opinião aí nos comentários. Deixe também o seu like, hein? Não esquece de deixar o seu likezão, porque tá na tela os 6 jogos do Vasco de novembro e que mostra bastante o que é a CBF na organização do futebol brasileiro. A gente já está no mês de novembro e ainda não tem calendário para 3 jogos. Como que fica o vascaíno que mora no Rio Grande do Sul e quer ir lá na Arena do Grêmio para ver o jogo? Como que fica o vascaíno que mora ali no Nordeste, perto da Bahia, e quer ir ver o jogo na Fonte Nova? Ou mesmo os cariocas se programando para ir ver Vasco Internacional. É um absurdo, é um escárnio o jeito que a entidade que comanda o futebol trata o seu principal produto, que é o Campeonato Brasileiro. É uma vergonha. Mas vamos lá. São 6 jogos: São Paulo, Botafogo, Juventude, Grêmio, Bahia e Inter, tá? São
1, 2, 3, 4 jogos no Rio de Janeiro, São Paulo, Botafogo no Newton Santos, Juventude Internacional, e 3 jogos fora do Rio. E 2 jogos, perdão, fora do Rio, que é Grêmio e Bahia, tá? Eu acho que o jogo mais difícil aqui é o do Bahia. Aliás, já vou projetar, hein? Vê se casa com a sua projeção. São Paulo, 3 pontos. Botafogo, 3 pontos, então 6. Juventude, 3 pontos, 9. Grêmio, 1 ponto, 10. Bahia, vou ser humilde, o Vasco perde o jogo. E Vasco Internacional, mais 3, então 13 pontos de 18 é o que eu acredito. Coloque aí nos comentários o que você acredita, qual é a sua projeção para esses 6 jogos. 6 jogos que são a nossa missão Libertadores, hein? Passa por esses 6 jogos aqui, tá? Se o Vasco quer realmente galgar esse G7, ele tem que fazer um bom papel, bem próximo do que eu falei nessas partidas de novembro. Boletim médico divulgado pelo São Paulo, informações oficiais, eu não vou passar por todos, vou só ler os nomes, tá? Caleri, eu não sei se é Rayan, enfim, André Silva, Luan, Oscar, desfalque importante, Cédric, Enzo, Leandro, Dineno e Wendel, além do Luciano, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, não joga também. O São Paulo está realmente vivendo um 2025 bem complicado com as lesões, né? Muitos jogadores, o Lucas até outro dia estava machucado, voltou, o Oscar não consegue entrar em campo, então tá sofrendo bastante e que se lasquem para lá, né? Não os jogadores, o São Paulo que se lasque para lá. E é bom pro Vasco, eu sempre falo, né? Quanto mais desfalque o outro time tiver, mais mexido ele tiver, melhor pro Vasco. Então vamos que vamos para cima do São Paulo. E tá na tela as notas SofaScore para, né, jogadores do Brasil que disputaram Copas do Mundo de 1966, então pega ali a Copa da Inglaterra, né, até 2022. Vamos lá. O Pelé, obviamente, é o primeiro com 8,20, Careca é o segundo, 7,8, Rivelino o terceiro, 7,7, Dunga o quarto, 7,6. Lembrando que o SofaScore é um software de estatística, né? Então o Dunga está aqui, muito provavelmente é desarmes, passes certos e tudo mais. Gerson é o quinto, 7,8, e Felipe Coutinho é o sexto, com nota 7,64. Atenção, nota maiores que Neymar, Ronaldo, Roberto Dinamite. O Dinamite também aparecendo aí nos 10 primeiros, né? O Vasco com 2 jogadores top 10 do Brasil em Copas do Mundo. Aqui, obviamente, eu não vou ser nenhum otário, é muito clubismo achar que o Felipe Coutinho jogou mais bola que Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Mas lembrando que aqui são estatísticas, tá? Não é alguém que deu uma opinião se o Felipe Coutinho jogou mais ou menos que o Ronaldo. É número de passes, é assistências, gols, enfim, isso tudo conta na nota final. Então, me impressiona muito o Felipe Coutinho estar aqui nessa posição. O Roberto Dinamite também, né? O Roberto teve 20 e poucos jogos pela seleção brasileira. Em Copas do Mundo deve ter disputado o quê? Uns 8 jogos, 7 jogos. Então, me impressiona bastante o Dinamite estando aí com essa nota 7,6. Não me impressiona pela falta de qualidade, né? A gente sabe que qualidade para Coutinho e Dinamite não faltam, mas não imaginava que o Roberto tinha tanto destaque assim por ter disputado a Copa do Mundo. Bom, meus amigos, é isso. Agradecer demais a sua audiência, tá? Quem quiser mais conteúdo de Vasco é só clicar no card que tá passando lá no cantinho direito e conferir a nossa última edição. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale, Vasco. Tamo junto. E até lá.